Fala galerinha, tudo beleza com vocês do meu canal? Espero que sim, espero que estejam tudo bem. Hoje eu vim trazer para vocês a tier list de Resident Evil. Resident Evil é uma franquia muito antiga e eu queria trazer essa tier list para vocês, para a gente poder conferir juntinhos aqui. Então vamos lá, né? Aqui eu separei os principais da franquia, né? Aí eu coloquei aqui perfeito, muito bom, mediano, horroroso, horrível, né? E o que eu nunca joguei. Então, vamos lá. Vou começar de trás pra frente a minha tier list para não ficar muito demorado. Então, galera, Reverse. Cara, Reverse, eu nunca joguei nenhum tipo de jogo online a respeito da franquia Resident Evil. Nunca joguei e eu ouço falar muito ruim, né, a respeito desse Reverse, né? Então eu vou colocar em nunca joguei Reverse. O Resistance também nunca joguei, que é esses online, né? E Umbrella Corps. Já vou colocar logo esses em nunca joguei. Beleza. Resident Evil Village. Pois é, galera. Por mais que eu tenha jogado o 7, zerei o 7 e tal, que é ali o começo da saga Winters, né? Ethan. Eu não joguei o Village. Eu joguei só um pouquinho, só para testar. Então eu não tenho muita propriedade para falar do Village. Eu sei que ele é muito bom ali o arco da Dimitrescu e tal. Então eu vou deixar ele no nunca joguei. Entendeu? Resident Evil 7. Resident Evil 7 eu joguei, zerei no Xbox One. E galera, é um jogão. Eu gosto dele. Claro, ele tem muitos assim, aspectos dos Resident Evil mais antigos. Ele realmente é um verdadeiro clássico, né? Ele, assim... mas não é tão clássico, né? É porque ele tem essa pegada mais survival horror, né? Esse de volta da franquia, né? Que é o que eu gosto em Resident Evil. Eu vou deixar ele muito bom. Resident Evil 7. Eu realmente considero ele muito bom. Beleza, Resident Evil 4 Remake. Galera, esse foi um remake sensacional que trouxeram da franquia Resident Evil. Por que eu falo isso pra vocês? Porque ele é muito fiel, ele trouxe coisas novas, ele trouxe uma nova jogabilidade, ele trouxe, assim, muitas inovações para um remake. E eu acho ele completamente, assim, para a proposta dele, ele é muito top, ele é muito bom, esse Resident Evil. Ele, assim, eu não sei se eu coloco ele no perfeito, eu vou colocar ele muito bom também, muito bom. Galera, agora chegamos em Resident Evil 3 Remake. Qual que é a fita com esse jogo? Esse jogo é horroroso, tá? Já vou logo falar pra vocês. Por quê? Porque ele não respeitou a obra original. Ele pode até ser um bom jogo assim pra quem começou por ele, pra quem só jogou ele. E assim, pode até ter, né, essa vibe com ele. Mas ele é um jogo horrível e pra mim não desceu, não tem como. Resident Evil 3 Remake vai ficar no horrível por não respeitar a obra original. E pode ser um bom jogo pra quem, assim, só jogou ele, mas é um jogo horrível. Resident Evil 2 Remake. Galera, esse remake aqui pra mim, ele ficou perfeito. Ele ficou fidedigno, tudo bem. Ali no finalzinho ali, eles, né, deram uma cagadazinha na história, porque, né, um Tyrant morre lá no elevador e a gente não sabe qual é o Tyrant do final, né? Então assim, tem uns furos de enredo, assim, que meio toscão, mas ainda assim ficou supipinha, ficou two naipes. Esse jogo aqui eu vou ter que colocar no perfeito. Perfeito, não tenho o que falar. Galera, Operation Raccoon City, por mais que muita galera tacou o pau nesse jogo, que eu sei que ele é um jogo ruim, eu sei que ele é um jogo de ação, ele não é uma proposta de Resident Evil, mas eu não consigo deixar ele no horrível. Eu gosto desse jogo, eu joguei ele no Xbox 360, eu achei ele um jogo assim, ok, entendeu? É um jogo que dá pra se divertir, é um jogo legal, e eu vou colocar ele no mediano. Galera, Resident Evil Revelations 2. Esse jogo, eu joguei ele bastante no Nintendo Switch. E ele não é um jogo ruim, tá? Você joga com o Barry, né? Tem a volta do Barry, que eu acho legal e tal. E é um jogo legal. É um jogo que dá pra jogar, eu gosto. Só que eu prefiro o primeiro, né? Eu também vou deixar ele em mediano.
Galera, outra bomba da franquia Resident Evil 6. Galera, esse jogo é uma bomba, entendeu? Tipo assim, eu não sei porque que levou o nome de Resident Evil, tá? Realmente é um jogo assim que é fraco, é um jogo muito ruim, entendeu? Eu não tenho nem muito o que falar dele. O Ostanak lá, pelo amor de Deus, que jogo, o Mosquitão foi foda. Então assim, não tenho muito o que dizer não. Resident Evil Revelations o primeiro, lembra que eu falei do Resident Evil Revelations 2? O Resident Evil Revelations primeiro realmente é muito top. Eu joguei ele no Nintendo 3DS, depois eu tive no Nintendo Wii U. Eu joguei muito esse jogo é maravilhoso, eu gosto muito e eu vou deixar ele no muito bom. Galera, Resident Evil Darksider Chronicles, pra quem não conhece esse jogo, ele é do Nintendo Wii. E ele é só a mira, assim, ó, você vai jogando como se fosse um flipper, né? Eu adorei essa proposta, é muito legal. Ele conta a história do Resident Evil 2, do Resident Evil Code Veronica. Realmente é um Resident Evil fenomenal, eu gosto dele. Só que, assim, por ele ser um spin-off, né? Ele não trazer tantas inovações assim, apesar que trouxe uma inovação, né? Mas eu vou deixar ele em mediano também, né? Porque, vamos ser sincero. Resident Evil The Umbrella Chronicles, eu também vou deixar ele no mesmo, no mediano, porque eu considero eles são muito parecidos, né? A diferença é que um conta a história do 0, do 1 e do 3 e o outro do 2, do Código Verônica e a Operação Javier. Beleza, The Mercenaries 3D, esse é do Nintendo 3DS, galera, esse jogo é muito massa para jogar co-op, né? Realmente é um jogo maravilhoso para jogar co-op online. É assim, fantástico mesmo, é insano e dá pra jogar muito, mas eu vou colocar ele no mediano também. Galera, Resident Evil 5, mais outra bomba, entendeu? Esse jogo não é legal, entendeu? Tipo assim, ele pra ficar bom assim, só ali perto do finalzinho do jogo, que ele vai ficando mais tolerável, né? Não dá, eu não consigo, realmente ele vai pro horrível. Galera, Resident Evil 4 clássico, esse jogo é muito bom, entendeu? Eu sei que os fãs amam esse jogo, né? Ele acho que é o queridinho da franquia, é o mais popular, inclusive. E esse jogo assim, é massa, entendeu? Tipo, ele não entra no meu top 3, né? Mas eu sei que é um jogo incrível. E eu não consigo colocar ele em outro lugar, não sei, muito bom. Então não tem muito o que falar. Os Resident Evil Outbreaks. Então, galera, esse jogo também é outro jogo massa pra caramba. Eu tô ligado que ele é canônico, não sei, assim, eu não sou muito de lore dos jogos, mas eu sei que ele é meio canônico. E assim, é um jogo sensacional, vou ter muitos personagens novos, mecânicas novas. Então, os Outbreaks vai ficar em muito bom também. Dead Eye nunca joguei, então já vou botar ele pra cá, eu nunca joguei. Cheguei a jogar um pouquinho só pra poder testar ali no PlayStation 2 a câmera e tal, mas eu nunca joguei. Resident Evil 0, galera, esse jogo também é muito bom, entendeu? Não consigo colocar ele em outro lugar, porque, enfim, é um jogaço. Billy é um excelente personagem, a Rebecca Chambers... a história, tipo ali, é uma prequel do Resident Evil 1, né? Então não tem como. Vai ficar muito bom também. Galera, Resident Evil 1 Remake. De longe é o meu jogo favorito. De longe é o meu Resident Evil favorito. O primeiro clássico e o seu remake, né? Ambos os jogos, né? Eles lideram o top 1 pra mim. Então não tenho o que falar. Resident Evil primeiro, ele sempre vai ficar em perfeito. Como eu já dei o spoiler pra vocês que o Resident Evil 1 clássico também é o meu perfeito, ele já vai subir também pro meu perfeito. Resident Evil Gaiden nunca joguei. Esse aqui é o Gun Survival 2 também, nunca joguei. Resident Evil Código Verônica, galera, esse jogo é massa, esse jogo é fantástico, só que ele tem um problema, ele é muito extenso. Ele, assim, eu gostei da Alexia Ashford, dos irmãos Ashford, né? Eu gostei da ilha, pai e tal, mas assim, é um jogo muito extenso, ele é complicado. Eu gostei dele no Dreamcast, que eu joguei ele no Dreamcast, mas é aquele negócio, né? Ele vai ficar aí muito bom também.
Gun Survival, esse jogo é legal, é do PlayStation 1, né? Não tenho o que falar, galera. Ele também é um sensacional, só que ele vai ficar no mediano, né? E galera, chegamos em dois queridinhos da franquia aqui também, né? Vou começar pelo Resident Evil 2. Resident Evil 2, como o seu remake já está no perfeito. Ah tá, só mudar aqui, ó. Eu vou colocar aqui Resident Evil 1, o seu remake, e depois o 2. O 2 clássico vem antes do 2 remake, para que fique bem claro. E o Resident Evil 3, como eu já mostrei para vocês que o remake dele ficou horrível, a obra original, por ser um grande jogo, é um jogo sensacional, vai ficar no perfeito também, entendeu? Porque, enfim, o Resident Evil 3 ele é sensacional, foi o meu primeiro Resident Evil, eu comecei por ele, né? Ele, por conta do meu irmão, que ele gostava muito desse jogo, ele me apresentou. Só que ele não foi o meu preferido, porque eu comprei mais a ideia do primeiro, né? O primeiro, como era tudo novidade ali, pai tal, a mansão Spencer, aquela trama toda envolvendo a trama do Wesker e tal, me pegou mais essa trama do que a do 3, né? Então essa foi a minha tier list, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês vejam aí comente aí se você concorda com a minha lista, se você não concorda, se você acha que eu exagerei em alguma coisa, comente aí, deixe seu comentário pra nós. Falou e valeu!